Fala, meus amigos, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, parceria com Antenados na Jogada. E aí, fala, como é que é o teu? Fala, e aí, Antenado? Opa, e aí, Antenado, beleza? E aí, Antenado? Alô, você que é inscrito no canal Paparazzo Rubro-Negro, não é ainda? Pô, então vamos se inscrever aqui nos canais, aqui vai estar na collab aqui, canal Antenados na Jogada e Paparazzo Rubro-Negro. E, cara, meu amigo David Sharp, cara, amizade que vai sobrevivendo às discussões, às tretinhas, mas, pô, é a parceria, cara. Quando a gente se gosta, não tem jeito, o cara é meu Que parceiro. relação que não tem treta, não tem briga, não existe. E a gente, porra, a gente pensa muito parecido com relação a muita coisa, né? Muita coisa. Então isso é muito importante. Bem, olha só, a gente teve uma vitória do Flamengo, 3-1. Para mim, se essas atuações se repetissem, convincente, porque a gente teve uma atuação muito ruim no jogo contra. Foi na partida o 3-0 contra o Red Bull Bragantino. E hoje eu já achei o Flamengo bem no primeiro tempo, não faz o gol e tal, mas bem no primeiro tempo, salvo ali o Carrascal e o Samuel Lino. E no segundo tempo, eu achei o time muito bem, gostei muito da entrada do Bruno Henrique, gostei muito da entrada do Plata, me surpreendeu a entrada do Plata, não contava mais com o Gonzalo Plata, e eu acho que, inclusive, tivemos aí o Leonardo Jardim e o Paquetá defendendo o Plata. O Paquetá até passou um pouco do ponto, dizendo que o Plata era ídolo. Passou bem do ponto. Hein? Bem do ponto. E aí, tipo, a gente teve, então, uma atuação muito boa do Varela, que eu acho que é relevante demais a gente falar, para mim, um baita de um lateral e que dribla bem, dá carrinho na hora certa, salva, já fez isso contra o Barcolar, fez agora hoje de novo, né? Salvou ali 2 vezes, 2 bolas importantes. Entrada do Bruno Henrique, gostei muito da entrada do Bruno Henrique, a gente estava falando sobre isso, a gente estava falando no Zap sobre isso durante o jogo. O Rossi não se fala, né? O Rossi não se fala, acho normal, atuações boas, convincentes, mas eu acho que o mais importante é o setor defensivo, que foi bem novamente, né? E o Varela, que melhora muito esse time. Então a gente chega aqui com os nossos patrocinadores sempre no comentário fixado, e eu quero já de cara perguntar ao David Sharp o que é que só ele viu. Eu discordo um pouco de você, Papa. Bom dia, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Eu acho que o primeiro tempo do Flamengo foi bem ruim. Eu até cheguei a comentar com você no WhatsApp. Não, o Flamengo não finalizou. Né? O Flamengo não finalizou. Eu digo. E criou pouquíssimo. Eu falei do Carrascal e do Samuel criou aquela Lino. Cabeçada, né? O cruzamento, não sei se foi do Lino, acho que foi para a cabeçada do Varela. O Carrascal que isolou 2 por cima. E o Carrascal que isolou, exato. Foi só isso, foi muito pouco, né? Teve pouquíssimas finalizações, acho até que teve menos finalização do que o Santos. O time do Santos é muito fraco. Já é fraco com o Neymar. Sem o Neymar, então, é 3 vezes mais fraco. 10 vezes mais fraco. Mas acontece que o Flamengo não tem, né, o David Sharp? O Flamengo não tem o VAR Meiras, né? Não tem o VAR a seu favor, né? Vamos falar disso, porque, cara, isso aí... Mas, assim, já vou dar um spoiler aqui. Os caras tiveram o VAR Meiras, tiveram o VAR a favor deles em 2024 e 2025, nos últimos 2 anos. E perderam os 2. Nem assim eles estão sendo campeões. Mas agora eles contrataram, agora eles têm elenco. A diferença é essa. Agora o time é melhor um pouco. Joga muito, né, o Arias? Nossa senhora, que golaço. Joga muito. Mas ainda assim o Palmeiras, né, não ia ganhar o jogo sem a ajudinha da arbitragem. Não, vamos lá direto. E a Globo, direto para isso. A Globo passando pano, Papa. A Globo passando pano. Inacreditável a Globo, cara. Inacreditável. Na transmissão e no programa depois, hein? Tava assistindo agora. Não, e o gol anulado do Flamengo, se precisasse daquele gol ali também, o gol anulado do Flamengo é o jogador é o jogador da equipe do Santos que faz que toca na bola e aí tira o impedimento. O Léo Ortiz não toca na bola. E aí depois também o que teve de torcedor reclamando que o pênalti não foi. Não foi pênalti, claro. Eu até não discuto tanto se era para anular ou se não era para anular, porque eu fiquei na dúvida e gostaria até de ver de novo. Mas o pênalti foi claríssimo. Teve um puxão, ele agarrou o Arrascaeta. O Arrascaeta já simulou, já cavou vários pênaltis, a gente sabe disso. Mas essa foi pênalti, sim. Agora olha isso aqui. Vê se você consegue dar... Olha lá.
Olha o braço, olha o braço do Gustavo Gomes no alto. Empurrando, O David Duarte subiu para cabecear e esse braço do Gustavo, os dois o Rogério braços. Ceni não é, o Rogério Ceni não é de reclamar muito assim de lance. Não é. Isso foi um. Eu chamo isso aqui de assalto, hein? Assalto. Eu chamo isso aqui de assalto. Pô, se isso aqui não cara, é falta, o cara subiu para cabecear e, pelo amor de Deus. Tá uma vergonha, David, tá uma vergonha, cara. Todo jogo do Palmeiras, o goleiro deles, o Carlos Miguel, ele já fez pênalti em jogador do Mirassol, dos times que eles enfrentam. Todo jogo, contra o Grêmio, cada jogo que eles fazem tem uma falta do Carlos Miguel em cima dos jogadores do outro time. Não dá nem cartão. Acho que contra o Mirassol deram um amarelo. Mas, cara, é uma vergonha. O Palmeiras faz o que quer, cara. Todo jogo o Palmeiras é beneficiado. Até quando isso vai acontecer? A CBF quer o Palmeiras campeão de qualquer jeito esse ano? É isso? O que está acontecendo? Não só esse ano, né? O problema é esse. Só que não tá levando. Ainda bem que continue assim. Agora, que eu lembre, tá? Eu não posso falar do que eu não lembro. Estão falando aí que tiveram vários lances que o Palmeiras foi beneficiado. Eu lembro claramente contra o Fluminense, que é um jogo que eu vi. O Fluminense foi melhor do que o Palmeiras, merecia ter ganhado até, acabou perdendo por um pênalti ridículo, que não foi dado para o Palmeiras, primeiro gol. Esse jogo de hoje, absurdo, um erro absurdo, grosseiro, no último minuto, erro, e né? a Globo e a Globo passando pano, isso que aí me impressiona mais ainda. E, cara, o Fluminense ontem, eles inverteram, né? O que não foi falta, eles deram falta. O Fluminense está brigando pelo título. O Fluminense está na frente do Flamengo na tabela, está com 20 pontos. O Flamengo pode passar no saldo de gols e tem um jogo a menos. Não, sim, pode empatar em número de pontos, porque tem um jogo a menos. Mas no momento, eu acho até que o Flamengo vai empatar porque tem um jogo com o Mirassol a menos, né? Mas no momento o Fluminense está na frente, o Fluminense está brigando pelo título, não dá para dizer que não tá. Ontem jogou com vários desfalques e, cara, é impressionante. O Fluminense ia ganhar o jogo, Papa. Perdeu 2 pontos, porque anularam um gol que não tinha nada a ver com a jogada. Golaço, inclusive, do Serna. O cara, o Castilho, ele foi segurado ali, ó. Ele estava sendo segurado, o zagueiro do Curitiba estava ali, ó, fazendo aquela contenção para que ele não fosse disputar a bola, olhando só para o jogador, agarrando, sabe aquela disputa que fica na área? Que o cara vai só no corpo? Aí, quando ele foi agarrado, ele faz o seguinte, ó, ele empurrou o zagueiro que estava agarrando ele, ou seja, aquele empurra. E não teve nada a ver com o lance. Ou seja, não foi falta. Se fosse para ser alguma coisa, era pênalti primeiro, porque a falta foi do zagueiro no Castilho. E aí saiu o gol e foi anulado. E hoje, essa vergonha, essa vargonha, né? Como eu gosto de dizer. Vargonha total. Pô, isso aí, cara. Aí inverteu, né? Como é que pode? Aí o Palmeiras subiu mais 2 pontos e o Fluminense menos 2, que tá brigando pelo título. Abre 5 pontos. O Palmeiras abre 5 pontos. E o Palmeiras abre 5 pontos do segundo, terceiro e quarto colocado, que é o Flamengo, que então, né, o quarto que ainda pode chegar ali com 20 pontos, que é o Flamengo. Eu não estou nem falando do Flamengo, não. Estou falando especificamente aqui do Fluminense. Não, mas o campeonato, cara. Não, mas é assim. Presta atenção. Caramba, o Fluminense poderia, se esse gol tivesse sido validado, poderia ter ganho e chegava o quê? 22 pontos, certo? O Palmeiras teria 23, correto? Se não tivesse ganhado? Você estaria 23-22. E é sempre assim, o modus operandi é sempre assim, cara. Impressionante. Não, impressionante. Hoje o Daronco anular aquele gol do Flamengo também. Vamos tentar, né? Vamos ver, né? Porque quem sabe, né? O Flamengo não consiga virar o jogo. Aquele momento ali, você anular um gol de empate, é muito sério, cara. Era um jogo que você tá perdendo em casa, a torcida ficando irritada. É que o Flamengo encontrou rapidamente mais gols, mas eles poderiam ter operado o Flamengo e o Flamengo ficaria de um jeito, a 8 pontos do Palmeiras, né? Vencendo o jogo atrasado, ficando a 8 pontos do Palmeiras, dificilmente o Flamengo conseguiria pegar o Palmeiras. A situação agora está muito perigosa. Perigosíssima. Pode perder o contato e não pega mais. Então, tipo assim, início de campeonato, calma lá, daqui a pouco acaba o primeiro turno. Décima rodada. E aí os caras fazem isso e falam assim, cara, o gol tinha que anular nada, isso é um escândalo, cara. E o gol do Palmeiras hoje é um escândalo, tá? É um escândalo. Mas não é choro, não, é escandaloso, é varmeiras mesmo. Vargonha. O David, vamos só seguir aqui a pauta.
A gente tem aqui... eu não sei, vai ser surpresa para mim, eu soltei no vídeo da noite ontem, mas eu quero reagir junto contigo. O Ilharão, vamos ver aqui. Você hoje teve a oportunidade de voltar ao Maracanã, jogar contra um clube que você é bem ídolo e foi muito campeão. Eu gostaria de saber qual foi a sensação de voltar aqui para a Bundesliga em específico. Não, já não é a primeira vez, né? A segunda vez, mas receber o carinho da torcida, onde eu e minha família fomos muito felizes, é sempre gratificante. Então, carinho, respeito, o amor por eles é igual. Sempre me trataram super bem. Teve alguns momentos ali que teve pegada no pé, mas isso faz parte do futebol, mas tanto se vocês não estavam fugindo dos olhos... Teve pegada no pé. Um tratamento muito bacana que eles tiveram comigo e com a minha família, então eu sou muito grato. Hoje eu defendo outras cores, mas sempre o carinho e o respeito continuam. Aí a gente teve também o Robinho Júnior falando... Robinho, sobre o possível interesse do Flamengo, chegou alguma coisa, Robinho? Falaram que ele estava para vir pro Flamengo, né? Falaram. As notícias saíram de um interesse do Flamengo em você. Pô, eu não sei de nada não. Quem sabe dessas coisas aí é meu empresário e o pessoal que cuida, que agencia, né? Mas até o momento não chegou nada não. Obrigado, viu, Robinho? Valeu. Então, David Sharp, tivemos aí o Arão, né? Lembrando um pouquinho ali dos tempos de Flamengo, falou, pegava um pouquinho no meu pé, né? Mas tá tudo bem e tal. Eu quero ter a lembrança que eu tenho do Arão muito boa. Eu gosto do Arão e tem alguns momentos dele assim que eu lembro dele com o Rogério Ceni, ele jogando de zagueiro, né? Foi bem até jogando como zagueiro. Você tem lembranças boas do Arão? É impossível não ter, né? O Arão foi parte integrante, era o titular absoluto daquele time de 2019, que foi o melhor time que eu vi no futebol brasileiro esse século, com certeza. Aliás, eu acho que foi o melhor time que eu vi na minha vida aqui no Brasil, porque eu comecei a acompanhar futebol em 98, eu acho que eu não vi nenhum time, o do Corinthians daquela época, 98, 99 era bom, o Palmeiras também era bom, do Cruzeiro 2003 foi bom, o Santos em 2010 também com o Robinho, Neymar, Ganso foi muito bom, mas esse de 2019 do Flamengo talvez tenha sido o melhor deles, pela forma com que jogava, com que amassava os adversários, e o Arão foi titular daquele time, né? Titular absoluto, era Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Isso aí ninguém tira dele, não. Tá mal, Arão! Tá mal, Arão. Olha só, eu vou compartilhar a tela aqui agora, porque acabei de receber aqui, cara. Vamos lá. Compartilhar a tela. Eu acabei de receber aqui que no TNT Esportes, o pessoal tá postando aqui. Olha só a declaração do Rogério Ceni, meu amigo. Olha isso. Eu vi. Então a gente vai ouvir aqui, tá? Eu vou colocar aqui para a gente ouvir. Vamos lá. Espaço do salto na vida. Vamos lá. Um pouquinho distante, os ajustes de posições. Coisa pequena, mas que dá o espaço mínimo para que o gol aconteça. Essas correções faremos durante a semana. Eles já sabem, porque eles já conhecem tanto o sistema que a gente trabalha defensivo. Eles já sabem, mas não posso retirar o mérito individual, especialmente do Arias, que faz a jogada, né, domina, toca 1-2 e recebe já uma bola batida no alto. E o segundo mérito tem que dar totalmente para o VAR. São os dois responsáveis, o VAR, a arbitragem e o Arias no primeiro gol. O segundo é da arbitragem, o primeiro gol é do Arias. É o que o Palmeiras fez de melhor que a gente no dia de hoje. Se eu disser para você exatamente o que... Então, o David, ele deixando claro que o primeiro gol é do Arias, o segundo gol é do VAR. Varmeiras, Vargonha. Incrível, né? Concordo. Aí, do outro lado lá, continua o método, tá? O Abel continua fazendo o método de pressionar. Eles dizem que não fazem isso. A melhor defesa é o quê, uma vergonha, Papo? cara. É uma outra vergonha. É o ataque. Olha lá. Não entendo os 8 minutos, não entendo. Quando temos pouco... Nós começarmos a somar os 8 minutos, ao final de 10 jogos temos mais um jogo nas pernas. Será que ainda ninguém percebeu isso? Será que ainda ninguém percebeu os 8 minutos porquê? Não entendi. Todo jogo estão dando 8, do Flamengo deram 12. Não consigo ouvir mais. Esse cara eu não consigo nem ouvir mais, o David. Tá com ranço. Porque isso é método. Isso é método. Ele está fazendo isso para pressionar a arbitragem todo jogo, todo santo jogo, tá? A melhor defesa é o quê? O ataque. Exatamente. Tá, só para passar para a galera aqui, então, Varmeiras aí, absurdo, né, cara?
Zico, 508 gols, né? Maior artilheiro do Flamengo. Dida, 253. O Henrique, 214. Pirilo, 209. Romário, 204. Sexto, Pedro, Gabigol com 161. Pedro vai passar, né? Continua no Flamengo. 161 gols. Parabéns aí ao Pedro por atingir essa marca. Não tem como a gente estar falando de futebol de Flamengo. Você sabe que eu gosto de falar de tudo, né? A gente vai voltar a falar do VAR, do Rogério Ceni, mas o Dorival Júnior fora do Corinthians, Diniz chegando lá, o David. Vai ser interessante essa coletiva do Corinthians. Você vai querer ir para jogo do Corinthians, hein? Ele vai ficar surpreso, que ele sempre fica quando ele me vê, né? Quando eu chego numa coletiva assim que ele não tá esperando. Na do Vasco, ele ficou assim, cara, parecia que ele tinha usado algum entorpecente. Impressionante, que a galera ficou, nossa, o Diniz tá brisado. Porque ele ficou assim, rindo de uma forma muito, muito louca quando ele me viu, assim, muito sem graça. Mas assim, eu não tenho nada contra ele, acredito que ele também não tem nada contra mim. Agora, eu acho que Será? não vai ser o Diniz. Acredito que sim. Até porque, assim, eu não tenho o contato dele, né? O empresário, como é que chama? O assessor dele nunca quis me passar. O assessor dele, pelo assessor dele, ele tem coisas contra mim, mas não acredito que ele tenha. Eu acho que é mais o assessor, mais birra de assessor mesmo. Mas eu não acredito que seja o Diniz, não. Eu acho que vai ser... Talvez não seja o Tite, porque eu acho que o Tite acabou de sair do Cruzeiro, talvez não queira trabalhar imediatamente. E o Tite também não tá tão bem, né? Tecnicamente, não tá tão bem animicamente, fisicamente, eu acho. Então talvez não seja ele. Pode ser o Vojvoda, né, que trabalhou com o Marcelo Paes. É um nome mais forte aí. Não sei se seria o Diniz. Seria doideira, né? Tirar o Dorival e botar o Diniz seria doideira. Loucura total. O Dorival é muito bom. Olha só, com relação ao jogo, eu acho que foi de domínio total nosso, tanto o primeiro quanto o segundo tempo. O Palmeiras faz o gol, é a única jogada que o Palmeiras cria no primeiro tempo foi a jogada do gol, e aí você tem que valorizar a qualidade individual do jogador, da finalização, né? Gol, belíssimo gol. E no segundo tempo acho que mantém o ritmo do primeiro. É uma pena, o jogo decidido pelo VAR. Rodolfo Toschi, ele deveria estar vindo dar entrevista aqui sempre hoje. O Tosco Marques, né? Esse cara deveria dar entrevista. E o Lucas, eles dois deveriam vir dar entrevista hoje. Então, e o Palmeiras não tem nada a ver com isso, tá? Só para deixar bem à parte. Tem a ver sim, é uma vergonha a arbitragem de hoje Rogério. aqui no jogo de hoje. E o VAR, principalmente, é uma vergonha. Você está falando David, isso, ele está reclamando dos 8 deslocado minutos, com o braço pelo Gustavo Gomes. Mas a gente também tem um padrão Você é um gentleman. diferente, inglês de ver as coisas. Então, vergonhosa atuação do VAR e da arbitragem como geral no jogo, para mim foi muito ruim, muito abaixo, e o lance é claríssimo, e ele define o jogo. Com relação ao que foi jogado, se o meu time jogar sempre assim, vou estar sempre muito feliz com os jogadores, só tem elogios a fazer, né? Um ajuste ou outro de marcação, ok. No último terço, as dificuldades que o Palmeiras impõe a qualquer time, porque é um time que se defende bem, né? Mas em matéria de futebol jogado, não tenho o que reclamar dos meus jogadores, não tenho. Bem, é isso. Mais uma vez reclamando da arbitragem, tem também, tá? Olha isso. O juiz veio aqui e nos roubou na nossa casa, o David Duarte. Ou seja, revolta do Bahia, roubado dentro de casa, né? E, cara, na cara de todo mundo, e ninguém, a gente não vê Globo Esporte, ninguém falando sobre isso, né? Impressionante. Ao contrário, né? Estão passando pano. Impressionante, cara. Impressionante. Eu fico impressionado porque como é que pode, né, achar normal tudo isso? E o Rogério Ceni um gentleman, né, falando dessa forma, não, e tudo mais, mas do outro lado lá o Abel. O Abel Ferreira falando dos 8 minutos, né, e é método. Você também concorda que é método? Total, é sempre o ataque sendo a melhor defesa para as coletivas, né? Para o futebol, não. Aí para o futebol é aquele futebol horroroso deles, de pacto, de Deus nos acuda. Mas nas coletivas, você não viu o próprio... O auxiliar dele é pior que ele, o João Martins. Pior que ele, muito pior. Pior. É o homem do sistema, né? Sistema, Ele lá no Vasco e Palmeiras, que o Vasco virou, ele falou como é que é a plantação de batatas. Batatas, pois é. Aquilo foi absurdo, meu irmão. A gente teve também
Cara, o Leonardo Jardim, quero destacar isso aqui contigo, o Leonardo Jardim falando do Ayrton Lucas. Ele saiu em defesa, já falei ontem, saiu em defesa do Gonzalo Plata e do Ayrton Lucas. Vamos lá. A gente tem que gerir toda a gente. Eu não quero deixar ninguém cair, porque nós vamos precisar de toda a gente. Ainda hoje, um dos jogadores que teve no seu melhor, que fez o seu melhor jogo, foi o Ayrton. Eu dei-lhe parabéns, sou um dos primeiros a puxar por ele, mas ele hoje fez um jogo mais positivo, mais dentro daquilo que ele pode entregar, e por isso nós queremos aglutinar o grupo, porque as soluções têm que estar disponíveis. No futebol, de um dia para o outro há uma lesão, há um castigo, há um jogador que tem que parar, e a gente tem que ter outros para jogar. Por isso o grupo, por a responsabilidade de jogar todas as competições, vai haver sempre umas pequenas alterações, como eu já disse, na sua apologia, a equipa B joga hoje, a equipa A joga amanhã. Não, vai haver sempre gestão dos jogadores, e com certeza que para o próximo jogo vai mudar mais alguns jogadores para a equipa ter frescura, né? Mas para toda a gente perceber que é útil e pode ser importante durante a temporada. Esse negócio do time A, time B, eu perguntei pra eles depois da vitória contra o Botafogo, lá no Engenhão. Mas e aí, o que você acha? O Ayrton hoje foi melhor, né? Ele tá certo em defender o jogador dele, dar confiança, o treinador. O Ancelotti é rei de fazer isso, né? De dar confiança, dar moral para os jogadores dele. Mas eu acho o Ayrton Lucas como lateral muito fraco. Muito fraco. E o Plata? Vamos ouvir o que ele fala do Plata aqui para você comentar também. A situação do Plata foi aquilo que eu já vos disse, numa primeira fase. Ele tinha estado não totalmente integrado, foi para a seleção, conseguiu fazer dois bons jogos, voltou, está a trabalhar com o grupo cada vez mais integrado. É um jogador que eu conto, porque ele é um jogador de qualidade, é um jogador que tem intensidade, e muitas vezes para o jogo mais intenso que eu pretendo, é um jogador extremamente interessante, mas tem que partir de um pressuposto de orientação igual aos outros, e é isso que estamos a fazer, como agora foi por um motivo diferente, não é? O Bruno está entrando e é um jogador que tem esse pressuposto também no futuro ser importante. A situação do Plata foi aquilo que você achou? Eu falei isso, inclusive, no meu pós-jogo, né? Nas redes sociais do Antenados. O Plata entrou bem e entrou de ponta, né? Tem que ser. Exatamente. E outra coisa, ele não tem que, o Felipe colocava os jogadores, o Bruno Henrique de atacante. Hoje o Jardim ponta. Colocou também o Bruno Henrique de ponta. Então né? os caras funcionam de centroavante. Botou, depois que entraram o Luiz Araújo e o Plata, o Bruno Henrique foi para centroavante. Ele entrou primeiro de segundo atacante com o Pedro, e quando o Pedro saiu, ele foi para centroavante. Sim, mas ele foi razoável. Mas ele tem o melhor momento dele quando ele ainda estava de ponta. Quando ele entra, mas cara, o Bruno Henrique é craque, Papa, craque. O Bruno Henrique como segundo atacante e como ponta esquerda, ele é craque. A passada dele, até hoje, você vê que o cara voltou de pubalgia, o cara dá 3 passadas já tá dentro da área, Papa. A passada dele é impressionante. Exatamente. Ele é muito melhor que o Lino. Ele é muito bom. Não, porra, o Lino, todo respeito, não tem nem comparação, né? O Lino podia virar ala esquerdo, podia virar uma coisa assim. Aliás, podia trocar de posição com o Ayrton Lucas, né? Seria melhor, porque o Ayrton Lucas é melhor ponta do que o Lino. E o Lino é melhor defensivamente do que o Ayrton Lucas. O que você acha dessa ideia? Eu concordo. Seria uma boa. E olha só, gostei dessa fala aqui do Leonardo Jardim. Me lembra muito as falas do Jorge Jesus, né? De ter que jogar contra tudo e contra todos, né? A gente comentava muito isso. Os times do Jorge Jesus, na verdade, nem fala do Jorge Jesus, os times faziam isso. Teve um gol anulado, mas o Flamengo mete 3, 4 gols para valer 1, né? Isso, então, exato. Eu lembro quando o Flamengo e Grêmio teve que fazer 4 para valer 1. A situação do Léo Ortiz, do gol anulado, depois de anular, isso sabe o que é que eu tive a preocupação? Eu tive a preocupação de dizer, não fizemos isto, vamos fazer mais 2, que a gente tem que virar o jogo, porque não posso levar uma decisão arbitral para a parte psicológica dos jogadores, e tem que fazer os jogadores aquilo que eu reforcei no intervalo, disse, malta, segunda parte eles vão quebrar e a gente vai continuar a acelerar e vamos mexer na equipa, temos jogadores que vão entrar, que ainda vão acelerar mais o jogo e eles não vão aguentar. E se fosse preciso fazer mais 1 ou 2, a gente ia fazer hoje. Não foi preciso por 3 anos, Jorge Jesus, a malta abrandou. Mas hoje a malta, se precisasse,
tinham energia com o Bruno que entrou, com o Plata, com a malta, com o Araújo, toda esta malta que entrou, o Paquetá. A gente, se precisasse ainda de fazer mais um gol, a gente íamos fazer. O que ele quer dizer com malta, hein? Malta é galera em Portugal. Ah, galera. Beleza. É isso, o David Sharp. Então você que estava com a gente aqui até o final aqui nesse vídeo, nessa estreia, você vai ser redirecionado para o próximo vídeo. Então já fica aí, continua aí, é só você clicar aí para continuar.